Então, senhores, vamos recapitular os nossos passos para manter nossa sequência de análise. Primeiramente, a gente verificou, né, no primeiro passo, se as áreas que a gente está analisando vão se aplicar às exigências da IT08. Né? Identificamos aquelas que não são objeto de aplicação, como nesse projeto aqui, as varandas, a escada da cobertura, a escada de marinheiro. Para essas escadas, para esses elementos, eu não vou aplicar IT08. O segundo passo que a gente está cumprindo é verificar os requisitos de apresentação, ou seja, aqueles elementos que são obrigatórios, são necessários estarem presentes no projeto para que eu possa realmente analisar saídas. Né? Como a gente pode ver, o memorial de dimensionamento da população e saídas de emergência, que no caso a gente orienta, né, que essa cobrança seja na própria planta do projeto, vai facilitar bastante. E passado, né, esse primeiro elemento, que é o memorial, a gente viu os requisitos da IT01, do item E.2.5.4, que basicamente vão dizer respeito à indicação das rotas de fuga, à indicação, né, dos detalhes, a conformidade dos detalhes com as exigências da IT08, né, e que as larguras estejam devidamente cotadas, né, que é muito importante que elas estejam cotadas para que a gente possa proceder na análise das medidas de segurança. Né. Esses foram os passos que a gente cumpriu até o momento. Agora que a gente já sabe as áreas em que se aplica a IT08 e já temos os requisitos de apresentação, podemos passar efetivamente a análise das saídas de emergência, que isso vai se iniciar pelo cálculo de população e saídas de emergência. Então, senhores, naquele primeiro momento, apenas foi verificado se foi apresentado no projeto o cálculo de população e saídas, né? No nosso caso, ao lado da própria planta. No presente momento, iremos avaliar se esses cálculos estão em conformidade com as diretrizes da IT08. Primeiro, a gente verificou se os cálculos estão presentes. Agora, vamos verificar se os cálculos estão em conformidade, estão atendendo à nossa legislação. Então, senhores, para proceder ao cálculo da saída de emergência, devemos observar, né, seguindo os nossos passos, devemos observar o dimensionamento da população de determinada área de risco, pavimento ou edificação, que basicamente consiste no item 5.3 da IT08. Né? Se a gente for pegar aqui o item 5.3, ele vai estar falando só sobre dimensionamento de população. Primeiro a gente avalia o dimensionamento da população, depois com base na população, a gente consegue avaliar as saídas de emergência. Né? Então, esse cálculo de população, basicamente, ele vai ser orientado pelo item 5.3 e também vai levar em consideração a tabela 4. A tabela 4 da IT08, que ela vai trazer todos os coeficientes que são necessários para a gente realizar esse cálculo. Em regra, o dimensionamento da população de uma edificação, área de risco ou pavimento, ele vai observar os coeficientes previstos na tabela 4, assim como a área a ser considerada para fins de cálculo, a área ou o parâmetro. Então a gente deve observar esses coeficientes, né? E é muito importante também a gente avaliar essas notas, as notas que tem na tabela 4. Né? No nosso caso, por exemplo, estamos avaliando uma edificação residencial. A gente tem no nosso projeto aqui uma edificação residencial. Então a gente tem que avaliar, né, aquele pavimento que está sendo analisado. Vamos pegar aqui o pavimento tipo da nossa edificação. Né? É muito comum isso, apresentarem um pavimento que ele é igual, né, um pavimento tipo do segundo ao quarto, e apresentam um cálculo para esse pavimento tipo, pois eles apresentam exatamente o mesmo layout, né, a mesma concepção. Então, retomando, né, nossa edificação residencial, a gente avalia a tabela 4. Tabela 4 a gente tem essa informação de que a população, como que a população é definida? Ela é definida como 2 pessoas por dormitório. Né? Lembrando, né, é sempre importante observar todas as notas. Né? Então a gente vê aqui nota C. A nota C basicamente vai orientar, né, quando que a gente considera os ambientes como dormitório ou não. Então tem aqui, ó, em apartamento até 2 dormitórios, a sala deve ser considerada como dormitório. Em apartamentos maiores, né, 3 ou mais dormitórios, as salas de costura, gabinete e outras dependências são consideradas como dormitórios também.
Em apartamentos mínimos sem divisões em planta, considera-se uma pessoa para cada 6 metros quadrados de área de pavimento. Então, se a gente retomar para a nossa edificação em análise, nosso projeto que está sendo analisado aqui nessa aula, né, temos 2 pessoas por dormitório. Vamos avaliar o cálculo de população que o RT trouxe, né, nos informou classificação A2, 2 pessoas por dormitório, né, e está considerando aqui o pavimento tipo com 6 dormitórios. Ou seja, a gente tem um apartamento tipo que tem 2 quartos mais uma sala. Então, estamos considerando a sala como dormitório, né, isso em ambos os lados, né, são 2 apartamentos por andar. Então, temos aqui 6 dormitórios, 2 pessoas por dormitório, temos 12 pessoas por pavimento, né? É muito importante fazer essa avaliação por pavimento, né? Esse cálculo ele vai estar dizendo respeito a esse pavimento. A gente não faz o cálculo de população de toda a edificação, de todo o prédio. A gente vai fazer do pavimento em que estamos analisando. E senhores, a gente faz dessa forma por pavimento, pois posteriormente, quando formos avaliar o item de dimensionamento das saídas, após o cálculo da população, a gente tem aqui que escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, o qual determina a largura mínima para os lances correspondentes. Ou seja, por isso que é importante fazer essa avaliação por pavimento, porque depois vai ser importante identificar caso algum pavimento tenha uma população superior aos demais. Isso vai influenciar naquelas questões da escada, da descarga, da edificação. Então, os senhores puderam perceber que esse cálculo de população é um cálculo bem simples, né? Só que a gente tem que fazer importantes observações que vão ser encontradas aí no nosso dia a dia na análise de projeto. Em regra, a gente já tem que a população é calculada em função de determinada área ou parâmetro, né? Igual a gente tem aqui no caso da edificação residencial, é pelo parâmetro dormitório. Em várias ocupações é em função da área. Então, a população sempre é calculada em função de determinada área. Ou seja, não existe previsão para o RT determinar o público. O RT especificar, minha população é tal. Não, o RT tem que especificar a população com base no cálculo que é feito em função da área, né? O RT não pode simplesmente escolher um público e falar que o público é aquele, conforme ocorre, né, nos eventos temporários, né? Aqui nas edificações ou áreas de risco, o cálculo de população sempre vai vir conforme a área ou parâmetro que vai ser determinado aqui na tabela 4. Então, batendo novamente nessa tecla, não há previsão para a determinação direta do público por meio de limitação, né? O RT não pode simplesmente chegar e limitar o público dele, né? A exceção que a gente tem para isso na IT 08 vai ser a nota P. A nota P vai tratar exatamente de edificações residenciais que o RT pode limitar o público, né? Quando essa redução de unidades de passagem for até 2, ele pode limitar a população do salão de festa de edificações residenciais, né? Salões de festa que são secundários a edificações residenciais. Então, essa é uma exceção em que ele pode limitar a população do salão de festa. Na nossa edificação, não temos um salão de festa da edificação residencial, um salão de festa secundário. A gente tem um salão de festa, né, uma boate, uma ocupação F6 que não é vinculada à ocupação residencial. Então, aqui vai ter um cálculo específico, né? Não pode adotar a limitação de público. Um outro caso de limitação de público que a gente tem na nossa legislação de segurança contra incêndio e pânico é a limitação em edificações existentes e edificações históricas. Só que aí esse assunto vai ser tratado especificamente nas ITs 40 e 35. Né? Não é o caso aqui da nossa IT 08. Então, senhores, recapitulando, né, o cálculo da população sempre vai ser em função da área ou do parâmetro e o RT, em regra, não poderá limitar ou determinar o público. Ele vai ter que dimensionar o público. Correto? Retomando esse raciocínio, senhores, a legislação, a IT 08, ainda estabelece como que a gente deve apreciar essa área definida para fins de dimensionamento da população. Ou seja, a nossa tabela 4 estabelece que a população vai ser calculada em função da área e a nossa legislação também estabelece como que a gente deve avaliar essa área, né? É muito importante a gente destacar que essa área adotada no cálculo não necessariamente será toda a área do pavimento ou toda a área da edificação.
né? E essa observação é muito importante porque nem sempre é lembrada pelos analistas, né? Para isso a gente tem no nosso exemplo aqui a nossa edificação do grupo F, a nossa ocupação do grupo F, né? A gente tem uma área total dessa ocupação de 128 metros quadrados. E se a gente pegar aqui o nosso dimensionamento de população, a gente pode ver que só foi considerado 105 metros quadrados. Em um primeiro momento, o analista pode estranhar essa diferença entre a área total e a área foco, a área destinada ao público, né, que foi considerada nesse cálculo de população. Entretanto, é muito importante a gente lembrar os conceitos do item 5.3.3, 5.3.4 e também as notas da tabela 4 da IT 08. Vamos passar um a um para a gente frisar bem nessa tecla. Então, senhores, retomando aqui a nossa IT 08, a gente tem no item 5.3.3 quais são as áreas que devem ser incluídas na área do pavimento para o cálculo de população, né? Então, a gente tem uma série de observações que, em regra, vão levar a essa conclusão de que nem toda a área tem que ser incluída, que pode ter essa diferença da área total e da área considerada para fins de dimensionamento da população. Por exemplo, o conceito aqui do item 534, que fala que para o cálculo de população, áreas como sanitário, corredores e elevadores, né, das ocupações C, D, E e F, são excluídos da área do pavimento, né? Então, se a gente for pegar aqui nossa área do grupo F, a gente tem uma área de sanitário. Assim como a gente tem áreas de corredores, né, áreas que o RT pode estabelecer como acessos para a rota de fuga, podem ser excluídas dessa área total, da área foco. E dentro dessa ideia de área foco, a gente tem também aquelas notas da tabela. A gente pode perceber aqui que para a população, para a definição da população do grupo F, temos a nota E e G, né? Então a gente pega e falando aqui, ó, 2 pessoas por metro quadrado de área, considerando a nota E e a nota G. Então a gente tem, lembrando, é muito importante a gente retomar essas notas. A nota G vai falar que as áreas de apoio e cozinhas dessas ocupações do grupo F podem ser consideradas como D, né? Ou seja, uma pessoa para cada 7 metros quadrados. E a nota E, que é muito importante, ela vai falar que por área, né, ou seja, a área que vai ser considerada para fins de dimensionamento da população, é a área foco, né? A área foco, excetuando sanitários, escadas, rampas, corredores e tudo mais, a norma reforça. A gente pode perceber, senhores, né, que essa norma reforça que é a área útil interna da dependência, ou seja, a área que efetivamente será destinada ao público. Por isso que pode ter essa diferença, né? A gente tem uma área total de 128 metros quadrados e uma área foco de 105. O RT estabeleceu que essa área é a área de público, né? E essa vai ser a área considerada no dimensionamento da população. Então, se a gente pegar a nossa tabela, mais uma vez, a gente vai ver que para o grupo F, a gente tem 2 pessoas por metro quadrado de área, né? Já vimos como é a consideração dessa área e dentro da área de 105, temos aqui um cálculo simples que vai resultar em 210 pessoas. Então, eu tenho na minha boate, na minha ocupação F6, uma área total de 128 metros quadrados de área, né, da ocupação F6, e minha população 210 pessoas. 210 pessoas. É muito importante a gente seguir esse raciocínio, analistas, porque se a gente parar para pensar, se eu não desconsiderar as áreas que não são área foco, né, pensa só, se eu querer adotar a área total de 128 metros quadrados e simplesmente multiplicar por 2 por conta do coeficiente, eu vou ter uma população maior do que a que realmente o local comporta, né? E isso é um risco muito grande em edificações do grupo F. Em edificações do grupo F eu tenho, né, essa preocupação com a concentração de público, e se eu não desconsiderar essas áreas, se eu não desconsiderar a área que não é área foco, eu vou ter uma população aqui maior do que o que realmente o local comporta. Vou ter uma densidade populacional superior ao que a nossa legislação considera como adequado, né? O que é um risco grave para a nossa edificação. E da mesma forma, aproveitando o gancho, né, no caso de uma ocupação do grupo F, a gente também tem a exigência na IT 01, aquele mesmo item que nos remete às exigências de apresentação. A gente tem a linha K, que exige a indicação da lotação do ambiente quando se trata de local de reunião de público, individualizando essa lotação. Ou seja, basicamente ela exige que tenha uma placa com sinalização do público máximo.
Então, na nossa edificação, a gente tem essa placa M2, se a gente for na IT 15, né, que é a IT que trata de sinalização, de emergência, a gente vai ver que essa placa é uma placa de público de lotação máxima. Então, como temos aqui um grupo F, é obrigatório ter essa placa. O analista deve observar. Sempre lembrou de grupo F, né? Ambiente de grupo F, exigir a placa M2. Muito importante, né? Lembrando que assim, a gente tem que ter em mente que o risco desse local é um risco de concentração, né? Então essa placa tem que estar presente para avisar qual que é o público máximo. E esse público é o público do nosso dimensionamento, né? Conforme vimos aqui, 210 pessoas. Então, senhores, resumindo essa questão, não estranhem se encontrarem uma diferença entre a área total, né, daquele pavimento ou daquele local e a área considerada no cálculo de população, né? Porque a própria legislação permite ao RT que o público seja dimensionado com base na área foco, né? O que é importante a gente avaliar na nossa análise de projetos é se essa diferença está em conformidade com o projeto, não é muito distoante do projeto apresentado. Por exemplo, eu tenho aqui uma área total de 128 metros quadrados, o RT está me falando que a área que ele está destinando para o público são 105, razoável, né? Uma destinação razoável. Na isso tem que ter essa apreciação da razoabilidade aqui no projeto. Seria estranho se, por exemplo, o RT me apresentasse uma área total de 128 metros quadrados e me falasse que só 20 metros quadrados são para público, numa ocupação F6. Aí seria algo que não tem, né, uma razoabilidade, que o RT não está considerando uma área foco destoante do layout da minha edificação, né? Tem um layout total de 128 metros quadrados. Se o RT apresentasse para mim só 28 de área foco, e seria uma área que estaria destoando bastante. A gente poderia notificar. Nesse caso, a gente deveria notificar. Nesse caso, como temos aqui uma área total de 128, uma área de público de 105, tranquilo, né? Tá em conformidade com o layout, né? Tem assim uma razoabilidade aqui com o layout da nossa edificação. Aproveitando também, senhores, mais uma observação sobre esse dimensionamento da população. O RT ele não tem que estar preso a esses coeficientes. Ele não tem que estar estritamente ali no limite do coeficiente. Por exemplo, uma ocupação do grupo C, uma pessoa para cada 3 metros quadrados de área. O RT ele pode colocar coeficientes superiores ao previsto, né? Nossa legislação também permite isso, desde que não ultrapasse o limite de 2 pessoas por metro quadrado. Então, o RT não tem que estar preso ao coeficiente de cada ocupação, né? Ele pode usar um coeficiente superior desde que não ultrapasse esse limite. Esse é o limite máximo que a IT 08 permite para edificações e áreas de risco. 2 pessoas por metro quadrado. Uma outra observação importante, senhores, é que essa escolha do coeficiente, né, da população, ele não tem que estar restrito à classificação de ocupação geral do projeto. Por exemplo, nós temos uma edificação residencial e reunião de público, grupos A2 e F6. Ainda assim, né, o cálculo de população não tem que estar restrito a essas ocupações gerais. A gente pode considerar os ambientes específicos, os parâmetros específicos de cada ambiente secundário, né? No caso aqui temos um subsolo, o subsolo diz respeito à garagem da nossa edificação. Na garagem podemos perceber que o RT adotou o coeficiente de garagem, ainda que o meu projeto não esteja classificado como G2, né? Por quê? Porque nesse caso temos uma garagem que é secundária à edificação residencial. E conforme o próprio decreto 44746 atualizado, no seu parágrafo 13, que trata de edificações mistas e secundárias, né, desses conceitos de misto e secundário, a gente vê que a norma estabelece que poderão ser adotados parâmetros específicos para ambientes secundários. Então a gente tem um estacionamento secundário ao residencial. Então, no caso, eu uso o parâmetro específico, ao invés de utilizar o coeficiente de A2, até porque não teria como, né, eu falar de apartamento aqui dentro desse pavimento, sendo que são só garagens, eu vou utilizar o parâmetro desse ambiente, ainda que a edificação não seja classificada como G2. Então, se a gente for pegar aqui, no grupo G, temos uma pessoa por 20 metros quadrados de área, o que vai resultar aqui no cálculo da minha população. Foi o que foi considerado aqui nesse projeto que estamos adotando como exemplo. Então, senhores, fechamos nessa parte
a primeira metade da nossa avaliação do cálculo de população e saídas. Primeiro, terminamos a avaliação do cálculo de população. Vimos que é um cálculo bem simples, só que com importantes considerações. Basicamente, aí, vamos aplicar os coeficientes da tabela 4 com as áreas consideradas conforme as notas e sempre devemos observar as notas. Sempre é importante observar as notas, lembrando que o cálculo dessa população vai ocorrer por pavimento e naquele pavimento pode considerar o parâmetro específico. Então, sim, temos um cálculo simples, mas que tem importantes conceitos na nossa legislação. Fechamos essa primeira parte do cálculo de população. E agora, com essa definição da população de um pavimento, de uma edificação ou de uma área de risco, podemos passar ao dimensionamento do número mínimo de saídas de emergência exigidos para o escoamento dessa população. O que está previsto no item 5.4 da IT 08 e seus respectivos subitens, ainda retomando também observando aqueles coeficientes da tabela 4. Então, senhores, temos no item 5.4 da IT 08, a fórmula que deve ser utilizada para o cálculo do número de unidades de passagem, e isso vai ocorrer com base na população que calculamos previamente. Então, podemos perceber aqui que temos o N, o número de unidade de passagem, e ele vai ser sempre arredondado para o número inteiro maior. O P, que foi o que computamos anteriormente, a população que levantamos. E o C, os coeficientes de capacidade de passagem, que estão aqui nessa parte da tabela 4. Podemos perceber aqui que para cada ocupação nós temos os coeficientes de capacidade, e essa capacidade está sendo diferenciada entre acessos, escadas e portas. Ou seja, a capacidade de passagem para acessos, a capacidade de passagem para escadas, a capacidade de passagem para portas. O que isso implica? Que eu vou ter um cálculo para escadas e rampas, outro cálculo para portas, outro cálculo para acessos e descargas. Então, senhores, conforme prevê a nossa IT 08, basicamente vamos pegar a população, que já calculamos, e vamos aplicar a capacidade respectiva da situação que estivermos calculando. Vamos obter um valor N, e esse N sempre tem que ser arredondado para o número inteiro. Maior, sempre vai ser um número inteiro. Dentro dessa questão temos importantes observações. Por exemplo, o dimensionamento de uma saída ele tem que ser realizado em função do número de pessoas que por ela deva transitar. Então, se eu estou calculando as saídas de determinado ponto da edificação, eu devo observar a quantidade de pessoas que vão passar por aquela saída. Por exemplo, na minha boate F6 eu tenho 2 portas. Então, para eu calcular a quantidade de unidade de passagem que essas saídas devem ter, eu tenho que considerar o público dessa boate, que é o público que vai passar por essas saídas. Da mesma forma, para calcular aqui a descarga da minha edificação residencial, eu não tenho que considerar o público da boate, porque esse público não vai passar por essa descarga. São saídas independentes, então eu não tenho que considerar esse público no cálculo da descarga da minha ocupação residencial. Reforçando, o cálculo das saídas deve considerar a população que por essas saídas devem transitar, vão passar. Por isso que é muito importante a gente ter essa indicação desses fluxos, que a gente consegue perceber qual que é a rota de fuga estabelecida pelo responsável técnico, aonde que essas rotas de fuga vão passar. E nesses pontos de passagem, qual que é o público que ela está escoando. E, senhores, outra observação importante é que as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos demais pavimentos. Ou seja, por isso que é importante eu fazer essa avaliação de cada pavimento, porque se no 5º pavimento, não é o caso da nossa edificação, nós temos uma edificação residencial, mas se no 5º pavimento eu tiver uma população muito maior do que no 4º, essa população do 5º, como ela vai ter que escoar pela mesma escada até chegar na descarga, isso vai definir a largura da minha escada. Essa escada sempre vai ter que ser dimensionada em função do pavimento de maior população para os lances em que ela irá atender.
Então, senhores, é um cálculo simples, não vai exigir muita matemática dos analistas. Basicamente, vamos pegar aquela população que já temos dimensionado e aplicar as capacidades. Vamos obter um N, mais uma vez arredondando para o número inteiro superior, né? E é interessante a gente realizar esse cálculo considerando quais são as saídas da nossa edificação, né? Aqui no caso da boate, a saída é já a descarga, as saídas são por portas e já darão acesso ao logradouro público. Nesse caso eu não tenho uma escada, não tenho uma rampa, então eu não preciso aplicar o coeficiente de escadas e rampas. Eu vou aplicar somente o coeficiente para a porta e para a descarga, né? No caso da nossa edificação é o mesmo. Então, no cálculo de dimensionamento das saídas da nossa edificação, a gente tem aqui, já temos a população, 210 pessoas. Vamos aplicar o coeficiente da tabela. Novamente retomamos a tabela, né? Vemos que é 100 para a porta, 100 para acesso e descarga. Então, obtemos um valor de 2,1 unidades de passagem. Mais uma vez, vamos arredondar para o número inteiro superior, temos 3 unidades de passagem. Temos 3 unidades de passagem exigidas para escoar toda essa população da boate. Como eu sei se as minhas saídas estão atendendo? É importante eu avaliar as minhas saídas por cada uma. Eu não posso simplesmente somar a largura dessas saídas. É importante eu avaliar quantas unidades de passagem tem cada saída da minha edificação, para ver se, somando a quantidade de unidades de passagem, eu atendo ao mínimo dimensionado. Aqui o RT está nos informando que as saídas existentes, ele tem uma saída com 2 unidades de passagem e outra saída com 2 unidades de passagem, o que corresponderia a essas duas portas, né? Totalizando 4 unidades de passagem superior ao mínimo que a gente dimensionou. Ou seja, em tese, essas saídas estariam atendendo a essa população. Estariam atendendo tranquilamente essa população. E nesse momento é importante, senhores, identificarmos o que é essa unidade de passagem. Então, se a gente retomar a nossa IT 08, né, vamos perceber que a unidade de passagem, né, vai valer 55 centímetros. Cada unidade de passagem vale 55 centímetros. E em regra, o item 5.4.2 vai estabelecer a largura mínima de qualquer saída como 2 unidades de passagem. E esse valor seria 1,10 metro. Né? 1,10 metro. Então, em regra, teremos a largura mínima na IT08 para saídas de 1,10, o que corresponde a 2 unidades de passagem, ou seja, não posso ter uma saída exclusiva de 55 centímetros, o mínimo são 2 unidades de passagem. E posteriormente veremos que para portas temos uma outra condição. Exclusivamente para portas temos uma outra aceitação. Vamos passar aqui a nossa legislação ao item que fala sobre portas e temos aqui que para portas podemos aceitar, quando o dimensionamento exigir até uma unidade de passagem, podemos aceitar uma porta de pelo menos 80 centímetros, 0,8 metro. Se o nosso dimensionamento exigir de uma até 2 unidades de passagem, podemos aceitar o valor de 1 metro, né, como 2 unidades de passagem para portas. Né? E até a largura de 2 metros, que corresponderia a 4 unidades de passagem. Na nossa edificação aqui, né, vamos retomar, as saídas são por meio de portas. Né? Cada porta dessa tem 2 metros. Então, se a gente retoma aquele nosso item da 08, vamos ver que para 2 metros equivalem a 4 unidades de passagem. Para cada 2 metros temos 4 unidades de passagem. Então, na verdade, né, temos aqui 4 unidades de passagem e outra porta com 4 unidades de passagem, o que totaliza 8 unidades de passagem. Né? Devemos solicitar a correção para o RT. Na verdade, ele possui 4 unidades de passagem mais 4 unidades de passagem, o que totaliza 8 unidades de passagem. Muito superior ao que foi dimensionado, a exigência do cálculo. Né? Então, temos aqui uma saída que está atendendo.
E lembrando, né, mais uma vez, que essa saída deve ser avaliada, né, a largura deve ser avaliada por saída. Eu não devo simplesmente somar 2 metros mais 2 metros e tentar identificar quantas unidades de passagem isso corresponde. Eu devo avaliar por saída. Uma saída de 4 unidades de passagem, outra saída de 4 unidades de passagem. O que está totalizando no nosso projeto aqui, 8 unidades. Então, senhores, retomando a parte residencial do nosso projeto, né, vamos retomar aqui a parte residencial. Como nós temos escadas, né, e lá embaixo teremos a descarga da nossa população, podem perceber que temos 3 cálculos. O RT apresentou o cálculo para acesso e descarga, o cálculo para escada e o cálculo para a porta, as portas de saída de emergência. E apresentou isso por pavimento. Então temos aqui no pavimento tipo, né, aquela nossa população dimensionada de 12 pessoas. Sobre essas 12 pessoas, para cada cálculo, para o cálculo de acesso e descarga, para o cálculo de escada, para o cálculo de porta, iremos aplicar os respectivos coeficientes, que são aqueles da tabela 4. Né? São aqueles da tabela 4. Então temos aqui o dimensionamento, né? Em todos os casos aqui temos um valor superior ao numerador, então vai dar um valor inferior a 1. Como esse número tem que ser arredondado, esse valor tem que ser arredondado de unidade de passagem para o número inteiro superior, temos a exigência de 1 unidade de passagem. 1 unidade de passagem. Então, recapitulando mais uma vez, em regra, né, sempre eu vou ter que exigir para minha edificação, para minha saída, 2 unidades. Né, o que vai equivaler a 1,10 metro. Somente para portas que eu tenho a exceção de poder aceitar uma porta de pelo menos 80 centímetros quando for 1 unidade de passagem. Ou seja, o que isso implica? O que esses resultados significam? Que para a porta eu preciso de ao mínimo 80 centímetros. Né? 80 centímetros, conforme a gente viu nesse item 5.5.4.3. Né? Se eu tenho exigência de até 1 unidade de passagem, tem que ter pelo menos uma porta de 80 centímetros. Já para acessos e descarga e para a escada, o que vai valer é a nossa regra geral. A nossa regra geral do item 5.4.2, né, que sempre parte de 1,10 metro, o que equivale a 2 unidades de passagem. Então, senhores, já temos aqui, calculamos a população, calculamos o número de unidades de passagem que são exigidas e, posteriormente, vamos verificar se o que foi exigido, se o mínimo dimensionado está sendo presente na nossa edificação.